A crença monoteísta é uma parte central da fé bíblica. Crer em um único Deus é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Mas a unidade de Deus, ela não contraria a doutrina da Trindade, pois nós cremos num Deus único, mas as Escrituras revelam que esse Deus subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, não são 3 deuses, porque se fosse 3 deuses, essa crença não seria uma crença monoteísta, e sim um triteísmo. Veja a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, essas 3 pessoas são iguais em poder, são iguais em glória, são iguais em majestade. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, elas são distintas em função, manifestação e aspecto. Em Mateus capítulo 28, verso 19, nós temos a fórmula batismal. As 3 pessoas da Trindade, elas aparecem em igualdade. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claramente, as Escrituras sagradas, elas revelam que a doutrina da Trindade, ela é real e verdadeira. São 3 pessoas, mas é uma só essência. São 3 pessoas, mas uma só substância. E cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, ela possui todos os atributos divinos, como, por exemplo, a onipotência, a onisciência, onipresença, soberania, eternidade. Esses são atributos que na Bíblia são atribuídos à divindade, são atribuídos a Deus. Por exemplo, nós temos em Efésios capítulo 1, verso 19, um versículo que fala da onipotência da pessoa do Pai. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18, nós temos um versículo que fala da onipotência do Filho. E em Romanos capítulo 15, verso 19, nós temos um versículo que fala da onipotência do Espírito. Considerando que a onipotência é um atributo divino, então, se o Pai é onipotente, ele é Deus. Se o Filho é onipotente, ele é Deus. Se é atribuída a onipotência ao Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus. No Salmo 139, nós temos os primeiros 4 versículos revelando, apresentando a onisciência do Pai. O salmista canta da seguinte forma: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tá vendo? São versículos que estão falando da onisciência do Pai. Só Deus é onisciente. Ele conhece tudo. Tem o conhecimento absoluto, pleno de todas as coisas, em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares. Em João capítulo 16, verso 30, fala da onisciência do Filho. Diz o seguinte: agora conhecemos que sabes tudo, e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Um versículo que apresenta a onisciência do Senhor Jesus, dizendo que ele tem o conhecimento de tudo, de todas as coisas. E também em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, fala da onisciência do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós poderíamos falar aqui de outros atributos, né? Fazer citação de outros versículos, mas eu gostaria de deixar registrado aqui, por exemplo, o Salmo 139, versos 7 a 10, que fala da onipresença do Espírito Santo, onde o salmista canta da seguinte forma: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá.
fica claro que Deus subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São iguais em poder, em glória, em majestade, e elas são distintas em função, em manifestação e também em aspectos. Todavia, nós não cremos em 3 deuses, porque isso deixaria de ser uma crença monoteísta e se tornaria uma crença triteísta. E nós cremos no único Deus, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, que diz: todavia, para nós há um só Deus. Também Gálatas capítulo 3, verso 20, que diz que Deus é um. E Efésios capítulo 4, verso 6 também diz: um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos e em todos. Portanto, a unidade de Deus, ela não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. E Meyer Pierman afirma algo interessante no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, pois ele diz lá que a doutrina da Trindade, ela aparece no Antigo Testamento de forma implícita. E quando vem o Novo Testamento, ele vai tornar explícito aquilo que está implícito no Antigo Testamento. Nós temos a fórmula batismal, Mateus 28, verso 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, a bênção apostólica, onde diz o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. E também nós poderíamos fazer a citação do momento em que Jesus ele é batizado por João no Rio Jordão. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre a pessoa de Jesus, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. É um versículo que aparece as 3 pessoas da Trindade. Por isso nós cremos em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está no credo de Atanásio, ou credo atanasiano, que diz: a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. A glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai é imensurável, o Filho imensurável e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. No entanto, não são 3 eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há 3 incriados, nem 3 imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Aí o credo de Atanásio continua falando, né? O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não são 3 onipotentes, mas um onipotente. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há 3 deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito é Senhor. Todavia, não há 3 senhores, mas um Senhor. Então, essa é a nossa crença. Cremos num só Deus. Esse Deus é trino, subsistem 3 pessoas que são distintas em função, manifestação e aspectos. E estas pessoas é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus.